Antes de falarmos do Merge Sort, vamos pensar na seguinte estratégia. Inicialmente, vamos pensar em ordenar a primeira metade do nosso vetor. Para isso, vamos ter uma função chamada ordenar, que vai receber o endereço do nosso vetor v e dois valores inteiros L e R. Essa função ela vai ordenar o vetor das posições L até a posição R. Poderíamos usar um dos algoritmos vistos nos vídeos anteriores para isso, mas o que vamos ver aqui é uma solução mais simples e melhor. Então, ao executar essa função ordenar passando os valores 0 a 4, o resultado é a primeira metade do nosso vetor ordenada. Na sequência, vamos ordenar a segunda metade, da posição 5 até a posição 9. E o resultado vai ser a nossa segunda metade, também ordenada. Agora, pare um pouco e pense. Se tivermos um vetor com duas metades já ordenadas, como você faria para ordenar esse vetor? Podemos percorrer os dois subvetores que já estão ordenados, utilizar dois apontadores para a posição inicial de cada subvetor e comparar esses valores tomando o mínimo como sendo o menor de todos os elementos. Nesse caso, o menor é o 1, então o 1 vem para a nossa solução. Vejam que o 1 era menor do que todos os elementos do lado direito, e como ele é menor do que o primeiro do lado esquerdo, ele necessariamente é menor do que todos do lado esquerdo. Vamos fazer mais uma vez essa comparação dos primeiros elementos, o 2 com o 3. O 2 é menor, então o 2 é o próximo a ser inserido. Na sequência, comparamos o 3 com o 4, o 3 é o menor, e assim por diante. Até que todos os elementos de um lado sejam consumidos. Depois, vamos ter os elementos que sobraram de um dos lados e vamos copiar o restante como sendo os próximos menores. Podemos, no final de tudo, copiar esse vetor auxiliar no nosso vetor original, finalizando com o nosso vetor em ordem crescente. Isso significa dizer que se soubermos ordenar as duas metades do vetor, juntar as duas partes não é um processo difícil. Vamos utilizar esse procedimento dentro do nosso algoritmo Merge Sort. Vamos fazer um algoritmo recursivo, no qual partimos do princípio que é mais fácil resolver problemas menores. Desta forma, vamos dividir o problema em duas ou mais partes para resolvê-lo recursivamente. Nesse processo de divisão e conquista, no nosso algoritmo de ordenação, na parte de divisão em que quebramos o problema em problemas menores, nós vamos dividir o vetor em dois. Esses vetores vão ser divididos em dois até que o tamanho do vetor gerado seja igual a 1. Quando temos um vetor de tamanho 1, esse vetor está naturalmente ordenado. Na etapa de conquista, nós vamos combinar as soluções dos problemas menores. Então, os vetores de tamanho 1 vão ser combinados, por exemplo, utilizando a função de intercalação que acabamos de ver. Dessa forma, vamos ter vetores de tamanho 2 ordenados, e esses vetores vão ser combinados, resultando em vetores de tamanho 4, que vão ser, mais uma vez, intercalados em vetores de tamanho 8, 16, assim por diante, até que todo o nosso vetor seja ordenado. Vamos ver uma implementação da função de intercalação. Vamos considerar que os dois vetores eles estão armazenados no próprio V, o primeiro indo da posição L até M, e o segundo de M mais 1 até R. Então, M vai marcar o meio desse nosso vetor. Nessa implementação, nós vamos usar um vetor auxiliar do mesmo tamanho do vetor V. E vamos usar uma constante max para representar o tamanho máximo do vetor. Vamos implementar esse procedimento de intercalação na função merge. Temos aqui a passagem do vetor V e os valores de L, M e R, como acabamos de discutir. Vamos ter um vetor auxiliar chamado aux, do tamanho de max. Como o max é um tamanho pequeno, nós podemos usar um vetor estático. Caso contrário, seria necessário fazer a alocação dinâmica aqui. Os valores de I, J e K começam com L, então I é o apontador para o início da primeira metade, J aponta para o início da segunda metade e K, começando com 0, vai marcar a posição em que vamos colocando os valores em aux. O laço da linha 5 até a linha 9 vai fazer com que preenchamos o vetor auxiliar aux. Na posição K, logo que preenchemos, K é incrementado, então K começa com 0, depois K passa a ser 1, 2 e assim por diante.
O if na linha 6 decide se o valor que vai ser colocado em aux vem da primeira metade. Se sim, vamos colocar aqui o valor de i e incrementamos para pegar o próximo menor valor da primeira metade. Caso contrário, pegamos o valor da segunda metade e incrementamos j. Essa decisão é feita comparando aqui nesse if se o valor que está na primeira metade é menor do que o valor que está na segunda metade. Em seguida, nas linhas 11 e 14, nós copiamos o resto do subvetor que não terminou. Se o valor de i não tiver chegado em m, então significa que sobraram elementos na primeira metade e nós vamos preencher o aux com os elementos dessa primeira metade. Caso contrário, j vai ser menor ou igual a r, j não chegou no final, e vamos preencher em aux com os valores de j. E finalmente, na linha 16, vamos fazer um laço com i indo de L até R, e começando com k igual a 0, i e k são incrementados, fazendo dessa forma uma cópia dos valores que estavam no nosso vetor auxiliar de volta no nosso vetor v, da posição L até a posição R. Dessa forma, ao terminar a função merge, os valores em v da posição L até R vão estar ordenados da mesma forma que mostramos no slide 7. Vamos analisar agora o tempo de execução dessa função. Vamos pensar em quantas comparações são feitas no pior caso. O laço na linha 5 ele vai ser repetido no máximo R menos L mais uma vezes. Isso porque a cada passo em que incrementamos K, o valor de I ou de J vai ser incrementado também. Quando L é igual a 0 e R é igual a N menos 1, o número de iteração desse laço vai ser N. Os laços da linha 11 e 13 vão ser executados no máximo N sobre 2 vezes cada um, uma vez que cada laço está processando uma metade do nosso vetor. E por fim, o laço da linha 16 também vai ser executado N vezes. Nos vídeos anteriores, vimos como fazer uma análise assintótica do tempo de execução de um algoritmo. Nesse vídeo estamos fazendo uma análise simplificada, mas é fácil ver que o tempo de execução é limitado pela função f de n igual a n. Ou seja, a função intercala é O de n. Agora vamos ver, de fato, o algoritmo merge sort. Vamos implementá-lo nessa função merge sort, que recebe o vetor v e os limites L e R do nosso vetor. Na nossa função, nós vamos dividir o vetor em dois subvetores, e o caso base da nossa recursão vai ser quando o tamanho do vetor for 0 ou 1. Vamos ver como isso fica implementado. Na linha 2, nós calculamos o meio do vetor, na variável m. Enquanto L for menor do que R, essa é uma condição parecida com a que vimos no algoritmo de busca binária. Isso significa que L vai andando para a direita, enquanto R vem andando para a esquerda. Quando L for igual a R, nós vamos ter um vetor de tamanho 1 e devemos parar as chamadas recursivas. Da forma como calculamos M, que é passado na chamada recursiva, pode acontecer de R ficar menor do que L. Nesse caso, vamos dizer que o subvetor tem tamanho 0 e a função não deve ser chamada recursivamente. Nas linhas 5 e 6, temos a etapa de divisão do nosso algoritmo merge sort. Observem que nós vamos passar como parâmetro na linha 5 o valor de L e o valor do meio, que foi calculado aqui na linha 2. Então essa é a primeira metade do nosso vetor. Enquanto que na linha 6 vamos passar o valor de R e M mais 1. Ou seja, na linha 6 passamos a segunda metade do nosso vetor. Essas chamadas recursivas vão acontecer enquanto o valor que está em L for menor do que R. E quando as chamadas recursivas forem encerradas, temos a etapa de conquista. Na etapa de conquista, vamos chamar a função que acabamos de discutir, merge, que vai fazer a intercalação das duas metades que vão estar ordenadas. Vamos ver aqui uma simulação para entender melhor o funcionamento dessa chamada recursiva. Inicialmente temos o nosso vetor v completo aqui, e é feita a primeira chamada do merge sort.
Vamos dividir o vetor no meio e fazer primeiro a chamada para a metade que está à esquerda. Executamos mais uma vez o merge sort, o vetor vai ser dividido no meio e fazemos primeiro a chamada para o subvetor da esquerda. E assim por diante, até que o vetor dividido tenha tamanho 1. Esse vetor de tamanho 1 ele está ordenado, porque ele contém apenas um elemento. Voltamos à recursão e é feita a chamada para a segunda metade do vetor, que é o 8. Esse vetor também está ordenado e a recursão volta, onde é feita a chamada da função intercala. Nesse exemplo aqui, 4 já era menor do que 8, então a função intercala não fez efeito nenhum. Retornamos mais uma vez a chamada recursiva, é feita a chamada da segunda metade, que é o 2. O 2 está ordenado porque ele tem tamanho 1, e a chamada da função é retornada. Nesse ponto, vamos agora ter que fazer a intercalação do 4, 8 com 2. Observem que o vetor do lado esquerdo está ordenado e o do lado direito também. Mas eles não estão em ordem se simplesmente juntarmos os vetores. Vamos chamar a função merge, que faz a intercalação, e o 2 vai ser posicionado na primeira posição, depois o 4 e depois o 8. É isso que acontece. Retornamos da chamada recursiva, fazemos a chamada da segunda metade. Essa chamada da segunda metade vai fazer também a chamada recursiva. Esse vetor está ordenado, volta, mais uma chamada recursiva, está ordenado, volta. Agora vamos fazer a intercalação do 7 com 6, eles vão inverter de valores aqui. E finalmente voltamos da chamada recursiva aqui no segundo nível e temos agora o vetor 2, 4, 8 para ser intercalado com o vetor 6 e 7. Vamos fazer a chamada da função merge e intercalamos os dois vetores. A chamada recursiva volta para o primeiro vetor e vai ser feito mais uma vez todas as chamadas recursivas da mesma forma que fizemos do lado esquerdo, sempre indo para a esquerda e depois indo para a direita. O retorno de todas essas chamadas recursivas vai ordenar a segunda metade do nosso vetor do nível 0 da recursão. E finalmente, retornando para a primeira chamada, vamos executar a função que intercala e esses vetores aqui do lado esquerdo e do lado direito vão ser intercalados. E essa foi a execução do algoritmo merge sort. Percebam que não é fácil enxergar de primeiro o processo de divisão que temos ali naquela função recursiva. Mas uma vez entendido a função que intercala, observando esse exemplo, você pode ver que a função recursiva ela é chamada sempre até que o subvetor tenha tamanho 1. Quando esse subvetor tem tamanho 1, a função retorna e fazemos a chamada da segunda metade. Quando a segunda metade também retorna, chamamos a função que intercala e finalmente o vetor está ordenado. Vamos analisar agora o tempo de execução do merge sort. Vamos considerar que o tamanho do nosso vetor n é uma potência de 2. No primeiro nível do merge sort, nós temos duas chamadas recursivas e quando essas chamadas retornam, nós vamos chamar a função merge com n elementos. Então, o tempo de execução da função merge é menor ou igual a uma constante vezes n. No segundo nível, nós temos agora dois vetores de tamanho n sobre 2. Vamos fazer 4 chamadas recursivas. Quando as chamadas retornam, nós vamos fazer agora duas chamadas da função merge, cada chamada com n sobre 2 elementos. Podemos dizer, então, que o custo desse nível da chamada do merge sort é a constante c vezes duas vezes a chamada do merge, cada chamada com n sobre 2 elementos. O mesmo vai acontecer no próximo nível. Vamos ter agora 4 chamadas da função merge, quando as chamadas recursivas são retornadas. Isso equivale a dizer que na k-1ésima chamada recursiva, vamos fazer 2 elevado a k chamadas da função merge, e cada função vai ter n sobre 2 elevado a k elementos. Vamos fazer isso até que os subvetores tenham tamanho 1 e gastamos tempo constante n vezes no último nível. Podemos dizer que no nível k da chamada recursiva, o tempo vai ser sempre menor ou igual a c vezes n. Vejam aqui, podemos cortar esses valores e para cada nível temos sempre menor ou igual a c vezes n. A próxima pergunta que precisamos fazer é quantos níveis de chamada recursiva nós podemos fazer. Percebam que estamos dividindo o tamanho do vetor por 2 até que ele fique menor ou igual a 1. No vídeo de busca binária, nós vimos que o número de vezes que o inteiro n pode ser dividido por 2 é igual ao log de n
na base 2. E esse é o valor que temos aqui para representar a altura dessas chamadas recursivas. Então, o tempo de execução do nosso algoritmo vai ser sempre menor ou igual a uma constante c vezes n log de n. Ou seja, a complexidade do merge sort é n log n. Lembrando que os algoritmos de ordenação que nós vimos, todos eram da ordem de n ao quadrado. O tempo de execução do merge sort é muito melhor do que o daqueles algoritmos. No final desse vídeo, nós vamos ver um experimento prático para verificar se essa estimativa acontece mesmo na prática. Mas se o tamanho do vetor n não for uma potência de 2? Vamos considerar 2 elevado a k como sendo a potência de 2 mais próxima que vem depois do nosso valor n. Por exemplo, se n é igual a 3.000, a próxima potência de 2 é 2 elevado a 12, que é 4.096. Temos que n está entre a potência 2 elevado a k e a potência 2 elevado a k menos 1, já que 2 elevado a k é a próxima menor potência depois de n. Se multiplicarmos esses dois termos aqui, 2 elevado a k menos 1 vezes 2 e n vezes 2, temos que 2 elevado a k é menor do que 2n. O tempo de execução para uma entrada com tamanho n é menor do que o tempo de execução para a entrada de tamanho 2 elevado a k, que é menor ou igual a 2cn vezes log de 2n, conforme temos nessa linha aqui. Vamos decompor o log de 2n na soma de log de 2 mais log de n. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Depois multiplicamos esses termos, chegamos aqui nessa equação. E como estamos interessados na análise assintótica, as constantes são desconsideradas e os termos de menor grau também. Isso significa que o tempo de execução do merge sort para um n qualquer também é n log n. E para finalizar, vamos ver mais uma vez aquele gráfico que mostramos para os outros algoritmos. Nesse gráfico temos o tempo de ordenação de vetores que foram gerados aleatoriamente, com tamanhos 5.000, 10.000 até 30.000. Temos aqui a execução do algoritmo insertion sort, lembrando que esse algoritmo ele era da ordem de n ao quadrado, enquanto que o merge sort é da ordem de n log n. A taxa de crescimento do insertion sort é tão grande que a gente não consegue nem ver o crescimento do merge sort. Isso mostra o tamanho da diferença entre esses dois algoritmos aqui. Colocamos aqui apenas a versão 2 do insertion sort porque ela tinha sido a que apresentou o melhor desempenho entre os algoritmos de tempo n ao quadrado. Mesmo assim, podemos ver que o merge sort ele é muito mais rápido que o insertion. Entretanto, é preciso lembrar que o algoritmo merge sort ele utiliza memória adicional, tanto para armazenar aquele vetor auxiliar, como para armazenar as chamadas recursivas na pilha de recursão. Podem acontecer situações em que você não tem memória disponível, e nesses casos não vai ser possível executar o merge sort. Essa é uma característica que não discutimos, mas pode ser sim um critério de decisão na hora de escolher o seu algoritmo de ordenação. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Até o próximo!